Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, estamos hoje no dia 31 de agosto, encerrando mais um mês de estudos evangélicos e doutrinários na nossa abençoada Casa Espírita, Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, e estamos encerrando o nosso ciclo de estudos desse mês, estudando o capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Jesus inicia no seu item 1, de acordo com o evangelista Mateus, numa mensagem, num pedido e ao mesmo tempo numa profecia aos seus 12 apóstolos, encaminhando-os para o mundo, para a seara, a fim de que eles pudessem cumprir a missão abençoada que o Cristo lhes havia instituído. Restituir a saúde aos doentes. Lembra-nos o evangelista Mateus das palavras de Jesus. Ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. O evangelista Mateus, no capítulo 10, versículo 8, grava essa passagem maravilhosa da vida messiânica do nosso Senhor Jesus Cristo, e que faz com que imediatamente nós que estudamos a Boa Nova, e para podermos estudar a Boa Nova, é fundamental que nós sigamos os passos do Cristo, conforme a narrativa dos seus evangelistas, inicialmente Mateus e João, que os acompanharam de perto na qualidade de discípulos amados, e nós vamos encontrar exatamente nas narrativas de Mateus o contexto em que o Mestre estabelece para os seus bem-amados a missão que lhes cabia desempenhar aqui na Terra. Primeiramente, é preciso lembrar, segundo o próprio evangelista Mateus, que Jesus acabara de curar 2 cegos e um mudo lunático. E logo em seguida essa cura, ou essas curas, Jesus percorreu diversas cidades com seus apóstolos e se condoeu de maneira extremamente intensa do sofrimento dos seus irmãos aqui da terra. E se condoendo de tantas dores, de tantos ais, de tanto sofrimento, o Mestre pediu aos seus discípulos que eles orassem a Deus, e ele próprio o fez, rogando ao Pai que encaminhasse mais ceareiros para trabalhar na vinha imensa que é o nosso planeta, onde jazem irmãos cheios de pranto, cheios de dor, cheios de sofrimento. Então Jesus, chamando os seus 12 discípulos, narra-nos Mateus, no início do capítulo 10 aqui do seu livro, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, e também o evangelista, cujo livro nós retiramos essas lembranças, da passagem do Cristo, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado também de Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo:
Não irei, olha que linda o chamamento que Jesus fazia aos seus discípulos, meus irmãos. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrarei em casas de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Em qualquer cidade ou aldeia que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a. E se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, volte para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo, que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. E Jesus fez mais, meus irmãos, conforme nos narra aqui o evangelista Mateus. Ele preparou os seus discípulos para as perseguições que viriam a partir do cumprimento fiel por parte desses irmãos que o Cristo escolheu no mundo espiritual para que aqui estivessem com ele e o sucedessem na sua tarefa de implantação da Boa Nova aqui na Terra, num vaticínio fantástico que nós vamos encontrar nos versículos posteriores de Mateus, em que o mestre fala dos sofrimentos que eles passariam por terem que sustentar não apenas o seu nome, mas também os seus ensinos para as pessoas, especialmente para os incrédulos ou para os fanáticos. Nós vamos encontrar aqui Kardec, meus irmãos, nesse item de número 2, explicando exatamente isso que Jesus procurou mostrar aos seus discípulos e falando para a humanidade dos dias que passam, nos mostrando a nós, discípulos modernos, especialmente na condição de médiuns que todos somos e conhecedores das prodigalidades, dos prodígios, que Deus pode promover através de nós, apesar da nossa pequenez, apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa insignificância, especialmente diante dos discípulos de Jesus, mas Deus conta conosco para dar sequência a essa tarefa iniciada pelo Cristo como governador do planeta, logo nos inícios das civilizações do nosso mundo, em que ele fez questão de encaminhar diversos enviados seus para promoverem o progresso espiritual e material do nosso orbe. Depois veio ele próprio e nos trouxe essas palavras e ensinos que seriam definitivos para as nossas vidas. Kardec nos mostra aqui no item 2 desse capítulo 26, ora, se referindo aos discípulos, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os homens e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Jesus, então, pois, recomendava-lhes que não fizessem dele, desse dom, objeto de comércio, nem de especulação, nem de meio de vida. Então, meus irmãos, trazendo essas circunstâncias para os dias presentes, em que nós nos inserimos dentro desse contexto da cristandade moderna, Deus nos deu, na condição de médiuns, os dons para auxiliar os nossos irmãos necessitados,
através das diversas mediunidades, quando colocadas a serviço do bem e do amor, para cumprir esses dois objetivos que o Cristo, pessoalmente, fez questão de cumprir no seu tempo. Ele curava para auxiliar os que sofriam e, ao mesmo tempo, ele curava para divulgar o nome de Deus e a sua boa nova. E assim fizeram os seus discípulos posteriormente, que na qualidade de médiuns foram dotados de poderes que eles deveriam utilizar para fazer a mesma coisa que o Cristo fez pessoalmente. Curar os sofredores onde quer que eles estivessem e, ao mesmo tempo, aproveitar aqueles feitos para divulgarem a grandeza majestática do Senhor, a grandeza majestosa de Jesus e os seus ensinamentos, que haveriam de acordar diversos corações, não apenas daqueles que se beneficiavam das curas, mas aqueles também que se beneficiavam das pregações que vinham na sequência, quando da realização daqueles feitos grandiosos em todos os locais onde os discípulos do Senhor caminhavam, não apenas na Judéia, na Galiléia, em Nazaré, em Cafarnaum, em Jerusalém, mas também no restante do mundo conhecido, por onde se espalharam os cristãos que vieram após a grandeza da tarefa que o Cristo estabeleceu em nosso planeta. Inicialmente, como vimos na leitura do evangelista Mateus, Jesus reuniu seus 12 discípulos para, sob as bênçãos de Deus, desenvolver os dons mediúnicos. E ele deu esses dons mediúnicos aos 12, inclusive aqueles como Judas, que depois não compreenderam a grandeza do ensinamento de Jesus e caíram, né? O próprio Pedro, que no primeiro momento, mesmo depois de ter recebido esses dons, não compreendeu a grandeza do ensino de Jesus e na hora crucial da sua prisão, ele o negou. A Tomé, que duvidou da ressurreição, mesmo após o mestre ter dado a notícia grandiosa do seu triunfo sobre a morte, Tomé duvidou, né? E é preciso que nós façamos essa comparação aos dons que nós, como médiuns modernos, recebemos e que precisamos cultivar em nossas vidas, utilizando esses dons para minorar o sofrimento dos nossos semelhantes e, ao mesmo tempo, para divulgar a grandeza da doutrina espírita, revivescência dos tempos atuais do Evangelho de Jesus. Quantos e quantos irmãos não vêm para as nossas casas espíritas atraídos pela dor e pelo sofrimento? Nós mesmos, né? E quando esses irmãos, pela graça de Deus e através dos nossos singelos esforços, mas sobretudo pelas bênçãos emanadas do mundo espiritual, conseguem suas curas, seja de doenças físicas, seja de processos obsessivos, muitos desses irmãos se voltam para as realidades do mundo espiritual e passam, por sua vez, a colaborar no advento da doutrina espírita aqui na Terra, facilitando e agilizando o advento, por sua vez, o advento do mundo regenerado. E nós vamos encontrar, meus irmãos, na questão 226 do Livro dos Médiuns, exatamente a pergunta do codificador a respeito da mediunidade, sobre o desenvolvimento da mediunidade, se ela guarda relação com o desenvolvimento moral do médium. Para sermos médiums é preciso ser moralizados, né? Para ser a médium que foi, Madalena teve que se moralizar. Para ser o médium que foi, Paulo de Tarso teve que se moralizar. Os discípulos tiveram que se tornar criaturas elevadas através do comportamento e das ações e do pensamento e dos sentimentos em prol do semelhante. Aí os espíritos respondem que a mediunidade nós todos a recebemos, como os médiuns de Jesus receberam. Porém, portanto, ela é orgânica, mas ela, embora para existir em nós não dependa da nossa moral,
dizem os espíritos respondendo a Kardec, já não acontece o mesmo com seu uso, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. Ou seja, a mediunidade que nós temos estará amplificada, estará abençoada, servirá ao propósito superior para o qual ela existe, se nós elevarmos os nossos sentimentos, se nós agirmos para com os nossos semelhantes da maneira que Jesus nos ensinou, amando os nossos semelhantes e vivendo uma vida identificada com o ideário do Cristo, sendo corretos, sendo dignos, sendo honestos, sendo bons. Assim, acontecendo, a mediunidade que está em nós, ela se aprimorará e nós então poderemos fazer verdadeiros prodígios de amparo aos nossos semelhantes que nos buscam nos caminhos da vida. Portanto, meus irmãos, ocorre que as maravilhas que esses discípulos fizeram em nome de Jesus, só mais tarde ocorreriam. Ou seja, embora eles tenham recebido, conforme o evangelista Mateus, do próprio Cristo, o dom que passaria a lhes adornar a personalidade, o espírito e o corpo físico, só mais tarde, quando eles já tinham enobrecido e preparado seus corações, iluminando seus corações com o credo efetivo da Boa Nova de Jesus, compreendendo finalmente a missão grandiosa que o Cristo estabelecer aqui no mundo, é que eles então passaram a promover os prodígios que promoveram. E existe um momento que a cristandade nos narra, lá nos Atos dos Apóstolos, que esse, vamos dizer assim, esse fenômeno que já, vamos dizer assim, eclodiu, esse fenômeno se fez presente de uma maneira mais efetiva, que foi no Pentecostes, ou seja, nos 50 dias que seguem posteriormente à Páscoa, e que os judeus comemoram o recebimento da Torá, ou seja, as tábuas da lei, pelo primeiro revelador, que foi Moisés, enviado por Jesus. Nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 do texto, nós vamos encontrar a referência a respeito das línguas de fogo. E no próprio Velho Testamento, né, nós vamos encontrar aqui no Novo e no Velho Testamento diversas referências a respeito do fogo, né? E normalmente o fogo sempre ligado à questão da espiritualidade. E toda vez que aparece, nós vamos encontrar Moisés vendo o Espírito Santo se materializar num fogo ardente, né? Em seixos ardentes e se materializando-se diante dele em diversos momentos da sua missão. Então, toda vez que aparece fogo, isso quer dizer que ocorre um contato com os espíritos, ou seja, algo além da matéria, algo absolutamente sobrenatural, ligado ao chamado reino da espiritualidade. As línguas de fogo, portanto, não se tratavam de uma fala, de uma mensagem espiritual, mas sim de uma revelação, né? de um movimento espiritual que dizia respeito a uma revelação. E ali estavam presentes as pessoas das mais diversas nacionalidades que comemoravam aquela festa. Estavam ali 12 regiões representadas, os medas, os pardos, os asiáticos, os egípcios, os romanos, os capadócios, os líbios, né? os cretenses, os panfílios, os sírios e também os judeus. E coincidentemente eram 12 discípulos, porque naquele momento os discípulos substituíram a figura de Judas Iscariotes pelo discípulo Matias. E curiosamente, os 12 apóstolos se juntaram às pessoas que representavam aquelas 12 regiões do mundo e receberam então as revelações em diversas línguas, né? Numa mediunidade poliglota fantástica, em que eles puderam pregar em diversas línguas a boa nova de Jesus e distribuir, e aprimorando e distribuindo os dons mediúnicos que gratuitamente eles utilizariam a partir daí
em suas vidas apostólicas. Está no Atos dos Apóstolos, meus irmãos, no capítulo 1, versículos 24 a 26. Meus irmãos, minhas irmãs, a mediunidade sob a inspiração do ideal de Jesus, como nós vimos, existiu em todos os tempos, né? E nos primeiros tempos apostólicos, nós vamos ver também, no livro Paulo e Estevão, Estevão, durante o julgamento de Estevão no Sinédrio, nós vamos ver ele sendo acusado de feiticeiro pelo seu acusador, que era o próprio Saulo de Tarso, né? E eu vou ler um pedacinho da resposta que Estevão faz em sua defesa, que é fantástico e que mostra de maneira muito clara como que a mediunidade sempre foi utilizada, especialmente pelas criaturas bondosas, né? Como era Estevão. Paulo faz a seguinte observação, a seguinte acusação, conta-nos Emmanuel. E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba, que anotava os termos da inquirição, Paulo acentuou sem disfarçar a ira que o dominava. É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. Falava isso para Estevão, né? Que respondeis a semelhante arguição? De que me acusam nesse particular? Interrogou o pregador do caminho com gargalhadia. Eu falei, então dá um exemplo do que é que vocês estão me chamando de feiticeiro. Por quê? Aí respondeu Paulo, eu próprio o vi curar uma jovem muda num dia de sábado e ignoro a natureza dos sortilégios que utilizastes nesse feito. E aí responde Estevão, meus irmãos, eu peço a atenção de todos vocês para a beleza da resposta do primeiro mártir do cristianismo. Não fui eu quem praticou esse ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar? Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. Pensais inocentar-nos, respondeu Paulo, com essa ingênua declaração? Objetou Saulo com ironia. A suposta humildade não vos desculpa. Fui testemunha do fato, e só a feitiçaria poderá esclarecer seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, Estevão respondeu inspiradamente. Contudo, meu irmão, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrirem-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso os recursos da providência divina? De nós nada temos, e todavia, no cumprimento do nosso dever, tudo devemos esperar da divina misericórdia. Então, meus irmãos, a resposta de Estevão foi contundente, né? E só mesmo lendo essa obra abençoada, cheia de fenômenos mediúnicos provocados pelos discípulos de Jesus e pelo próprio Cristo, né? Que nos mostram da grandeza de Deus e da capacidade que o Senhor tem de nos dotar de partículas de sua magistral grandeza, para que possamos, por nós também, realizarmos não apenas a nossa conversão, mas utilizando dessas possibilidades para amparar aqueles que sofrem. E nós vamos encontrar o próprio Paulo nos primeiros tempos apostólicos, após a sua conversão, né? Numa belíssima obra que aqui acabamos de nos referir, ele, bem como os discípulos de Jesus, caminhando por todas as terras por onde eles caminhavam, inaugurando igrejas ou amparando comunidades, promovendo curas, promovendo os fenômenos mais maravilhosos que eram promovidos com as bênçãos que o Cristo pessoalmente lhes investiu, né? Eles também curaram cegos, eles também levantaram paralíticos, eles também expulsaram os demônios após compreenderem que aquilo deveria ter sido feito para a grandeza e majestade divinas, né? E assim eles o fizeram
com o objetivo único de atestar a grandeza do Pai, esclarecer os seus ensinos, elucidar as dúvidas que os crentes de boa vontade possuíam a respeito da existência do Pai e pregar o amor que Jesus nos ensinou para todas as criaturas da terra, a fim de que elas pudessem, conhecendo esse amor, procurarem por si mesmas o caminho de sua própria redenção. E nós vamos encontrar Paulo de Tarso, junto com Barnabé, em seus primeiros labores apostólicos, pregando o evangelho de Jesus e curando os doentes o tempo todo. Aliás, a cura, como diz aqui Kardec no item 2 desse capítulo que estamos estudando, é uma necessidade para amenizar os males dos nossos semelhantes e, ao mesmo tempo, despertarem as consciências para as verdades do Evangelho. E era isso que acontecia com os discípulos de Jesus, inclusive Paulo de Tarso e Barnabé. E nós vamos encontrar em Epáfros, por exemplo, uma das primeiras viagens que eles empreenderam, que é uma cidade da ilha de Chipre, Paulo curando o governador Sérgio Paulo, né? Aquele mesmo que salvara a vida de Estevão, então Gesiel, deixando ele numa praia. Vamos encontrar Paulo curando o governador Sérgio Paulo, cuja doença já se alastrava por vários anos e que não tinha cura, mesmo estando ele rodeado de um curandeiro, né, chamado Bar-Jesus. E aí tem um diálogo interessantíssimo. Esse fato é interessantíssimo, porque esse Bar-Jesus, quando Paulo cura o governador Sérgio Paulo, né, e obtém dele a promessa de que fundaria ali mesmo uma igreja para a cristandade, esse Bar-Jesus, ao mesmo tempo que fica impressionado, ele vê o seu prestígio cair diante do governador e desafia Paulo, dizendo a ele uma série de impropérios, né? E Paulo, então, se refere com toda a sua energia ao Pai Criador, que deu a ele a possibilidade de curar o governador e que poderia, inclusive, estabelecer para aquela criatura tão ignorante como era o curandeiro, o charlatão, né, que estava lhe desafiando, a própria cegueira. E logo Bar-Jesus fica cego, para espanto de todos que estavam ali presentes. E depois de algum tempo, o próprio Paulo de Tarso cura, né, da sua cegueira, para demonstrar a grandeza de Deus e a grandeza da sua mediunidade. E o Bar-Jesus depois o procura, mais uma vez, aí lhe oferecendo riquezas, para que Paulo pudesse ensinar a ele os truques maravilhosos que ele acabara de presenciar, né? E Paulo, então, dá um ensinamento exatamente na linha daquilo que o mestre recomendou a seus discípulos, que dessem de graça o que de graça haviam recebido. Então, temos outro episódio também maravilhoso da Antioquia da Psídia, em Listra, né? Em que Paulo cura as pessoas que ali se encontravam, e ele e Barnabé são tidos como os deuses Mercúrio e Júpiter, e Paulo então tem que rasgar as suas vestes na frente de todos para mostrar que ele não era nada mais, nada menos de uma criatura humana, com todas as falhas e imperfeições das criaturas humanas, mas dotados de uma mediunidade, dotados de uma mediunidade que se estabelecera por obra e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus prezados irmãos, nós verificamos aqui nesse estudo a importância da nossa atividade, embora simples, mas fundamental para nós mesmos. Estamos com muita saudade das nossas reuniões mediúnicas, precisamos retomá-la assim que os tempos nos permitirem, assim que essa ameaça que ainda paira sobre a humanidade passar, né? E nos permitir encontros que sejam livres de qualquer risco de adoecimento do ponto de vista físico. Ainda somos criaturas falíveis demais e, portanto, ainda temos medo, pelas nossas fragilidades, de que essas doenças nos alcancem, né? Mas, de qualquer maneira,
é preciso que nós compreendamos que esses dias de trabalho mediúnico voltarão. Mas enquanto eles não voltarem, nós podemos dar a nossa contribuição, sem dúvida alguma, para estabelecermos o Evangelho de Jesus aqui na Terra, através do nosso comportamento no dia a dia, da nossa calma, do nosso bom senso, da nossa capacidade de conviver com o nosso próximo, da nossa capacidade de sermos bons dentro de casa, com os nossos filhos, esposas, maridos, pais, irmãos, né? Estabelecendo um clima de paz com a comunidade com a qual nós interagimos, respeitando aqueles que nos dirigem, tendo caridade com aqueles que se encontram temporariamente com a difícil prova do poder, tendo caridade com aqueles que nos batem à porta pedindo alguma coisa para comer ou beber ou vestir, né? Aproveitando esses momentos como momentos fundamentais para nós podermos praticar um pouquinho daquela caridade que Jesus nos ensinou e da qual ele foi o maior exemplo para toda a humanidade. E numa página muito bonita, meus irmãos, Médiuns de Toda Parte, que está aqui nesse livro da Esperança, nós vamos encontrar assim como tu me enviastes ao mundo, também eu vos enviei ao mundo. Jesus, segundo o evangelista João 17, 18. Os médiuns, e aí Emmanuel comenta, os médiuns são intérpretes dos espíritos. Representam para eles os órgãos materiais que eles transmitem as instruções. Daí serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Existem por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam a serviço dos interesses mundanos, se ao invés de frutos sazonados dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Essas considerações tão ricas de oportunidade, à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade, não são nossas. São conceitos textuais de Allan Kardec, no item 10 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, escrito há quase um século, há mais de um século. Os médiuns são legiões. Funcionam aos milhares, em todos os pontos do globo terrestre, seja na administração ou na colaboração da beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos, todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse na construção do bem, com base no burilamento de si próprios. Acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir desse modo que situar a mediunidade na formação do bem de todos ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes é a escolha de cada um. Meus irmãos, é esse o tema que nós estamos a estudar nessa noite. Começamos com Paulo, que me antecedeu, estamos terminando aqui agora. E, para tanto, vamos agradecer a Jesus a bênção de mais um mês em que nós podemos manter viva, acesa, a chama do estudo do Evangelho em nossa casa de oração, estudo e trabalho. E eu gostaria de fazer um pedido aqui especial para todos os irmãos e irmãs que estejam nos vendo nesse momento. Durante as nossas orações, vamos lembrar da nossa querida irmã Valéria Diniz, companheira das nossas lides espiritistas, das nossas lides mediúnicas, ao longo de toda a sua vida, e que se encontra atualmente adoentada, lá no Hospital Biocor.
Vamos lembrar dela, meus irmãos, com os corações cheios de sentimentos, pedindo a Jesus que ampare o seu restabelecimento, que dê forças para que ela possa, em pouco tempo, estar novamente junto dos seus e junto de nós. Nós vamos, então, elevar os nossos pensamentos a Jesus, nosso Mestre amado, agradecendo essa oportunidade abençoada, rogando, Senhor, que essa oportunidade se multiplique em nossas vidas, amparando os nossos lares, os lares dos nossos irmãos em humanidade, aos lares dos nossos queridos irmãos e irmãs da nossa casa espírita, Fraternidade Paulo de Tarso, o nosso querido solar, amparando em especial a nossa querida irmã Valéria. Que ela receba, Senhor, nesse momento, as nossas vibrações de muito amor, as nossas vibrações e desejo, seguidos de um pedido ao Senhor que leve até ela as bênçãos do refazimento, que ampare a sua vida, fortalecendo-lhe e restituindo-lhe a saúde. Meu Senhor, sábio dos sábios, Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz na vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e as minhas mãos de trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todo espinho em flores do meu dever. Pai, não te esqueças de mim nas bênçãos da compaixão, guarda-me em teu coração de paz e amor sem fim. E em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, estudo e trabalho, dos nossos amigos e benfeitores espirituais, nós estamos encerrando os nossos estudos evangélicos e doutrinários essa noite, na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, que Jesus nos abençoe, fiquem com Deus, viu?